Olá, meus queridos. Meu nome é Jusceane Urquiza. Eu sou professora de contabilidade, sou formada em bacharel em ciências contábeis pela Universidade Estadual do Piauí. Tenho especialização em auditoria e controladoria pela UVA, no Ceará, e docência do ensino superior pela CRISFAP. Vou estar com vocês durante a disciplina Noções de Contabilidade Pública, onde nós estaremos tratando de todo o aspecto contábil trabalhado nesses entes políticos. Nós iremos tratar da legislação vigente, nós iremos tratar da questão orçamentária, da prestação de conta, como também no quesito transparência. Nós teremos aí 3 encontros, 3 aulas, onde nós estaremos tratando de todo esse aspecto que está na nossa ementa da disciplina. Estarei à disposição de todos vocês para dirimir qualquer dúvida por e-mail ou telefone, que será disponibilizado para vocês logo mais na plataforma. Olá! Nossa primeira aula de hoje nós trataremos sobre os aspectos introdutórios relacionados à contabilidade pública. Como nossa disciplina é Noções da Contabilidade, não nos aprofundaremos mais sobre alguns quesitos que, porém, estão disponibilizados no material didático em que vocês terão aí acesso para fazer estudos a mais sobre o que será abordado nos exercícios, nos fóruns, nos debates da nossa disciplina. Então, nesse primeiro momento, nós trataremos do conceito da contabilidade, no ramo da contabilidade denominado contabilidade pública. Trataremos também da legislação que inseriu um ordenamento jurídico da contabilidade pública, que é a Lei 4.320, de 64, e falaremos também um pouco sobre os temas que serão abordados na aula seguinte, só que de maneira introdutória, para que vocês tenham um acesso, um entendimento melhor do que nós iremos abordar durante a nossa disciplina, certo? Então, de início, o que seria a contabilidade? A contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Nasceu com o objetivo principal de controlar o patrimônio. O patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. Então, o que seria a contabilidade? A contabilidade é uma ciência social. Essa ciência social que estuda há muitos anos o patrimônio das entidades. Há autores que defendem que a contabilidade é a ciência mais antiga do mundo, porque desde os primórdios da civilização, o homem ele já estudava como controlar o seu patrimônio, o nascimento de animais, as suas terras. Então, tudo isso veio de muitas décadas atrás, muitos anos atrás. Então, ela tem como objetivo principal cuidar do patrimônio das entidades. Então, não seria diferente como não cuidar do patrimônio público. Então, conjunto de bens, direitos e obrigações é a definição de patrimônio. Então, o que nós poderíamos definir como bens? Existem os bens móveis, como, por exemplo, as máquinas, os equipamentos, os computadores, todo o material que é utilizado na entidade pública é chamado de bem. Nós também temos bens chamados bens de uso comum do povo, como os rios, os mares, as praças. Esses já não são contabilizados, mas faz parte dos bens públicos. Nós temos também a questão dos direitos. Os direitos são todos aqueles recursos que a entidade pública tem direito a receber de outros, de clientes, de fornecedores. Tudo que ela tem direito a receber chama-se direitos. E as obrigações são todos os valores que a entidade pública tem que pagar. As obrigações que ela tem que estar pagando a fornecedores, o salário dos funcionários públicos, a previdência social, a energia, a água do estabelecimento público, tudo isso é denominado uma obrigação pública. Então, o conjunto de bens, direitos e obrigações é exatamente o objeto social do estudo da contabilidade pública. Então, o que seria a contabilidade pública? É o ramo da contabilidade que permite, através de suas técnicas, manter o controle permanente do patrimônio público. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. O campo de aplicação da mesma é restrito à administração direta e indireta. Então, como podemos ver, é uma área da contabilidade que se especificou em controlar o patrimônio das entidades públicas. Nós podemos ver que se já é complicado controlar o patrimônio de uma entidade privada, que é restrito àquela área, imagine você
cuidar de um patrimônio da humanidade, um patrimônio que se estende para todo mundo, né? Então, precisa de um controle minucioso. Então, o que foi que ele disse? É restrito à administração direta e indireta, por conta dessa vastidão da contabilidade pública dos bens. Então, ele ficou restrito à administração direta e indireta, que é o conceito que a gente vai ver agora mais. O que seria essa administração direta? Né? Como é que é formado os poderes públicos? Né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Dentro do executivo, nós temos aí o presidente, nós temos o governador, nós temos o prefeito, né? Nós temos a formação de União, estados e municípios. Então, essa é a administração direta, essa formação, União, estados e municípios, seus órgãos, né? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, então são seus órgãos, também fazem parte dentro dessa administração direta. Mas também a contabilidade ela é direcionada para a administração indireta. O que seria essa administração indireta? São serviços em que a entidade pública direta delega para que outros órgãos executem, né, para melhor chegar esses serviços à coletividade, né, visto que os tributos pagos por nós contribuintes são para custear a prestação desses serviços. Então, a administração indireta ela é executada por outros órgãos que a administração direta delega para que esse serviço chegue com melhor qualidade a nós. Então, nós podemos denominar o quê? Uma autarquia, por exemplo, universidades estaduais, federais, o INSS, são exemplos de autarquia. Nós temos as fundações públicas, as sociedades de economia mista, que seria o quê? Economia mista é a junção do capital privado com capital público, né? Um exemplo típico que nós temos, o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista. Mas nós também temos as empresas públicas, que é aquelas que são formadas unicamente por capital próprio, que nós podemos denominar um exemplo mais fácil de vocês entenderem, é a Caixa Econômica Federal. Então, nós temos essas entidades, esses órgãos, que eles fazem uso da contabilidade porque eles trabalham com o dinheiro público. Então, à medida que eles vão utilizando os recursos públicos, eles precisam fazer a prestação de conta desses recursos. E essa prestação de conta ela tem que ser feita baseada na lei que rege a contabilidade, que é a Lei 4.320. Então, essa lei faz com que esses órgãos a utilizem, pelo menos na prestação de conta direcionada à utilização desses recursos. Aí nós falamos um pouquinho da Lei 4.320, que é o marco referencial da contabilidade pública, né? Então, nós podemos conceituar, dizer, fazer um comparativo de que a Lei 4.320, também conhecida como Lei das Finanças Públicas, ela está para a contabilidade pública, assim como a Lei 6.404/76 está para as sociedades anônimas. Ou seja, é todo o amparo legal do que o gestor público precisa fazer durante a execução do seu orçamento, durante a administração dos recursos públicos, está todo previsto na Lei 4.320. É uma lei que veio dar diretrizes, bases, para que o gestor não venha gerenciar esses recursos da maneira que ele bem entenda, mas que ele venha seguir. Há muitos autores que digam o seguinte termo: que enquanto as empresas comerciais e os empresários podem fazer tudo que a legislação não proíbe, o gestor público, o contador público, ele só pode fazer aquilo que a lei determinar. Por quê? Porque os orçamentos, porque as arrecadações, os gastos, todos estão previstos na Lei 4.320, né? Consubstanciado com o que já foi previsto antes na nossa Constituição Federal, no artigo 165. Então, o que a Lei 4.320 norteia? Ela estatui normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Então, ela dá normas gerais de direito financeiro, como é que o gestor público vai gerenciar todos os recursos públicos que são arrecadados através das tributações, das contribuições, das taxas, enfim, de toda a arrecadação do ente político. Dentro dessa lei, existe um artigo, que é o artigo 35, que ele vai dar um norteamento em relação ao regime contábil. Antes da gente citar o regime contábil adotado pela contabilidade pública, nós podemos dizer que os regimes contábeis são princípios em que a contabilidade deve se basear
para fazer o registro da sua contabilidade, do que acontece na entidade, ele tem que seguir alguns princípios. Então, dentro desse princípio, existe o princípio de caixa e o princípio de competência. O que diz o princípio de caixa? O princípio de caixa, ele diz que as receitas e as despesas, elas devem ser registradas no momento em que é feito o pagamento ou recebimento. Ou seja, eu só vou registrar na contabilidade quando eu efetivamente receber aquele recurso ou quando eu efetivamente pagar aquela despesa. Já o regime de competência, não. Ele diz que todas as receitas e despesas, elas devem ser registradas no momento em que acontecerem, independente do pagamento ou do recebimento. Então, é na hora do fato gerador. Então, nós podemos dizer que na contabilidade pública, sobre a questão patrimonial, o controle do patrimônio da entidade, o registro da contabilidade, ela acontece pelo regime de competência, para não infringir um princípio contábil que rege a contabilidade, que todas as receitas e despesas devem ser registradas na hora do seu fato gerador. Porém, a Lei 4.320, ela diz no seu artigo 35, pertencem ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Então, ele já disse aqui no inciso 1º, as receitas nele arrecadadas. Então, se ele diz a receita nele arrecadada, ele está querendo dizer regime de caixa. Eu só vou registrar a receita quando efetivamente recebê-la. Em relação à despesa, no inciso 2, ele diz as despesas nele legalmente empenhadas. O que seria essa despesa legalmente empenhada? Empenhada não é pagar, empenhada é reconhecer a despesa. Então, no momento que o gestor reconhece a despesa, ele já tem que registrar aquilo como fato. Aí você se pergunta, mas aí não estaria infringindo a contabilidade que diz que tem que ser registrado pelo princípio da competência? Pelo quesito patrimonial, ela tem que ser registrada pelo princípio da competência. Só que o artigo 35 ele deixa claro, pertence ao exercício financeiro. O que é exercício financeiro? Exercício financeiro é o período em que o orçamento ele é executado. Então, nesse caso aqui, ele está se referindo diretamente à questão orçamentária. Para mim controlar meu orçamento, eu vou ter que registrar a receita no momento que eu recebo e a despesa no momento que eu reconheço, do fato gerador mesmo que eu não tenha pago. E para que isso? Para evitar que o gestor público gaste mais do que receba. Ou seja, ele só vai reconhecer quando ele tem esse dinheiro, mas em compensação ele vai registrar uma despesa mesmo que não tenha pago. Isso vai fazer um contingenciamento na despesa para que ele não gaste mais do que receba, certo? Isso é o artigo 35 da Lei 4.320, né? E aí, por que não falar das normas de contabilidade, né? As normas de contabilidade são procedimentos que a entidade pública tem que seguir para poder executar corretamente os registros contábeis, né? Então, a gente vai falar o quê? Das características dos registros e informações, são 13 características, nós estaremos comentando algumas, nós temos também o plano de contas e nós temos os elementos essenciais dos registros. Isso aqui, gente, são normas que existem na contabilidade, que tem que ser seguida pela contabilidade pública para que o registro seja efetivo, seja eficaz e esteja dentro da legislação. Então, em relação às características dos registros contábeis, nós vamos ter aqui o quesito comparabilidade. O que quer dizer isso? Comparabilidade, ele quer dizer que o meu registro, ele tem que ser plausível de comparação. Então, através do meu registro contábil, o gestor possa fazer um comparativo de anos anteriores, né, de gestões anteriores, para que ele possa se basear ao longo do tempo como está sendo o desempenho dele, né? Nós temos também a compreensibilidade. O que seria isso? Ele tem que ser compreensível. Não adianta nada eu fazer um registro contábil em que ninguém entenda o que aquele registro está querendo passar, né? Nós temos a confiabilidade. O que seria a confiabilidade? Seria dar confiança. Aquilo que eu estou registrando, ele tem que ter credibilidade. A fidedignidade, ou seja, ele tem que ser fiel ao que eu estou registrando, sem desvios, ok? Fiel. E nós temos a imparcialidade, de modo nenhum eu tenho que privilegiar interesse de gestor nenhum. O meu registro ele tem que ser imparcial. Nós temos a integridade, ele tem que registrar integralmente todo o patrimônio público, sem esquecer de fazer nenhum registro de despesa, nenhum registro de receita.
toda a arrecadação tem que ser registrada. Ele tem que ser objetivo, né? Mostrar a realidade do patrimônio, o que aquele patrimônio está querendo repassar, o que o gestor público está fazendo com os recursos arrecadados. Representatividade. Então, ele tem que conter só artigos relevantes. Né? Ele tem que ser representativo, mostrar realmente como está sendo gerenciados os recursos públicos. A tempestividade, ele tem que ser divulgado na hora da ocorrência, de forma tempestiva. Nós temos a uniformidade, porque nós temos que utilizar de maneira uniforme os registros. Então, se eu iniciar meu registro de um modo, eu tenho que terminar daquele modo. Nós temos a utilidade, ele tem que atender às necessidades dos meus usuários. Para que a contabilidade serve? Controlar o patrimônio e gerar informações. Então, ele tem que atender essas necessidades. Verificabilidade, então ele deve possibilitar o reconhecimento de suas receitas, né? E a visibilidade, ele não tem que ficar escondido, ele tem que estar visível para a população, ele tem que estar visível para o gestor. Então, ele é uma maneira de divulgar, através de relatórios, o que o gestor está fazendo com os recursos públicos. Essas são as principais características dos registros contábeis. Mas aí nós temos também a questão do plano de contas. O plano de contas, ele é um ordenamento, um conjunto de contas que é utilizado pela contabilidade para que ela possa fazer os registros. Mas por que esse plano de contas? Porque foi instituído na lei de responsabilidade fiscal que a União ela deveria fazer a unificação de suas contas, de seus balanços. Para que ela pudesse fazer essa unificação, haveria a necessidade de que os registros fossem equivalentes, fossem parecidos, similares. Se fossem diferentes, não teria como fazer essa unificação. Então, foi criado o plano de contas, que é um conjunto de contas a ser utilizado pela entidade pública para fazer esses registros, certo? De maneira uniforme. Né? E aí ele é dividido em 8 classes, né? Nós temos as contas de natureza patrimonial, ativo, passivo, variações ativas, passivas. Nós temos também as contas de natureza orçamentária, que é os controles e as aprovações do orçamento público. E nós temos também as contas de natureza típica de controle, que são o controle de devedores e o controle de credores. Aí nós vamos para o último quesito das normas, que são os elementos essenciais dos registros, que é a data em que ocorreu, né? A conta a ser debitada, a conta a ser creditada, o histórico, né? Você vai descrever o que foi efetuado, compra de material escolar, compra de merenda escolar, o valor da transação, R$500, R$1.000, e o número de controle que vai identificar esse registro. O que seria isso? O número da nota fiscal. Né? Evidentemente que eu não posso registrar na contabilidade nada que não tenha um documento que comprove esse registro. Né? Então, na nossa aula de hoje, fazendo aqui uma visão geral do que a gente aprendeu hoje, a gente pôde analisar o quê? O objetivo da contabilidade pública, que é o patrimônio público. Além disso, nós aprendemos o quê? O campo de aplicação da contabilidade, a administração direta, a administração indireta, os regimes contábeis da contabilidade pública, competência de caixa, sendo competência para a questão patrimonial e caixa para a questão orçamentária. E nós vimos algumas normas aplicadas na contabilidade, que são os elementos essenciais do registro, os planos de conta e as características principais dos registros. Solicito que vocês participem do nosso fórum, resolvam as atividades e bons estudos.